Confiscar ativos russos é um ato de guerra econômica, alerta senador dos Estados Unidos. O possível confisco de bens russos congelados para transferi-los para Kiev foi definido pelo senador Rand Paul como um ato de guerra econômica, ao mesmo tempo em que lembrou que a história está repleta de exemplos de guerras econômicas, as quais se transformaram em hostilidades violentas. Em um artigo no qual analisa um projeto de lei apresentado na Câmara dos Representantes para autorizar a transferência de ativos russos apreendidos para Kiev, o senador disse que tal ação frustraria a esperança de uma solução diplomática para o conflito e deixaria uma Ucrânia destruída. Confiscar os ativos soberanos da Rússia é um ato de guerra econômica. O confisco apenas convencerá Moscou de que não existe qualquer acordo negociado com a Ucrânia. O resultado será uma Ucrânia destruída. Mais soldados e civis ucranianos morrerão e mais cidades e vilas serão transformadas em escombros, afirmou Paul em artigo publicado na Responsible Statecraft. Para Paul, um senador republicano do Kentucky, a aprovação de tal iniciativa apenas reforçaria a opinião da Rússia de que o conflito não é apenas com a Ucrânia, mas realmente com os Estados Unidos e o Ocidente. Qualquer esperança de que os Estados Unidos e a Rússia possam trabalhar para estabilizar ou melhorar as relações vai posteriormente desaparecer, advertiu Paul. O senador também alertou que se o Congresso aprovar essa lei, os Estados Unidos não poderão usar os ativos congelados da Rússia como moeda de troca durante as negociações e o presidente terá sua pressão política para evitar parecer fraco. A apreensão e a transferência desses bens para a Ucrânia pode fazer com que Washington se sinta virtuoso, mas não trará paz, afirmou. O senador acrescentou que o confisco dos bens russos também demonstrará a outras nações, incluindo a China, que não se pode confiar em Washington como garantidor da economia global. Avdiivka está prestes a ficar sob controle russo, admite Casa Branca. A situação na cidade ucraniana de Avdiivka atingiu um ponto crítico com a possibilidade iminente de que as tropas russas assumam o controle, admitiu o porta-voz da Casa Branca John Kirby em coletiva nesta quinta-feira, 15 de 2 de 2024. Ele expressou a preocupação com a escalada de pressão russa sobre a região, dizendo que a Rússia continua a exercer pressão sobre os ucranianos diariamente. Avdiivka corre o risco de cair sob controle das tropas russas, reconheceu Kirby. Ele atribuiu a situação, em grande parte, à escassez de munições às Forças Armadas ucranianas, observando que a capacidade dos Estados Unidos de enviar novos pacotes de ajuda militar para Kiev em meio às atuais condições tem contribuído para a situação. Kirby explicou que o Congresso não aprovou o financiamento adicional necessário para enviar uma nova assistência aos ucranianos. Enquanto isso, relatos indicam que as tropas ucranianas estão se retirando parcialmente de Avdiivka, considerando a rendição da cidade uma questão de tempo, conforme reportado pela imprensa estadunidense. O militar ucraniano, cuja identidade não foi revelada, destacou ao Washington Post a pressão crescente das forças russas, forçando as tropas ucranianas a recuarem. O jornal observou também que, apesar da retirada, foram enviados novos militares ucranianos para a cidade na semana passada, sugerindo que a coqueira de Avdiivka poderia ser o último bastião das Forças Armadas ucranianas na região. O representante do Grupo Operacional Estratégico das Forças Armadas da Ucrânia, Tavria Dmitry Likovoy, reconheceu a iminência da perda da principal linha de abastecimento das tropas ucranianas perto de Avdiivka. A situação já foi descrita como extremamente difícil pelo comando das tropas ucranianas. A escalada do conflito também foi evidenciada por um ataque das Forças Armadas russas à empresa do Complexo Militar Industrial Ucraniano. O Ministério da Defesa russo afirmou que os ataques realizados com mísseis aéreos e marítimos
atingiram várias instalações, incluindo fábricas de motores de aeronaves e produção de munições. O aumento das hostilidades por parte das forças ucranianas levou a uma série de condenações internacionais. O ataque de Kiev à cidade pacífica de Belgorod resultou em mortos e feridos, além de danos significativos às instalações civis. A Rússia classificou o incidente como um ato terrorista e planeja apresentá-lo a organizações internacionais. Enquanto isso, as preocupações persistem sobre a falta de unidade no apoio ocidental à Ucrânia. O secretário-geral da Organização do Tratado Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, alertou para as consequências da falta de apoio contínuo dos Estados Unidos, enfatizando que o suporte à Ucrânia é essencial para a segurança do bloco. A incerteza política nos Estados Unidos também alimenta temores de uma mudança na abordagem em relação à Ucrânia, com especulações sobre as políticas que um eventual segundo mandato do presidente Donald Trump poderia adotar. Dessa forma, a possibilidade de uma reforma da OTAN que condicione a aplicação do artigo 5 e a contribuições específicas de defesa também está sendo discutida. Economista. A Europa está em uma crise terminal com a China e aliados que a desafiam. Pequim reagiu com raiva à notícia de que a União Europeia planeja punir 3 empresas chinesas como parte do 13º pacote de sanções do bloco contra a Rússia. Nesse contexto, o economista Richard Wolff destaca a Sputnik que o bloco europeu está em uma crise terminal. A medida da União Europeia surge na sequência de alegações de que empresas indianas e chinesas teriam ajudado a Rússia a contornar as sanções impostas pelo bloco, fornecendo-lhes componentes eletrônicos utilizados na fabricação de drones e outros equipamentos militares. Pequim classificou as restrições da União Europeia como ilegais e criticou a jurisdição de longo alcance contra as suas empresas. China se beneficiou nos últimos meses das sanções ocidentais contra a energia russa, que prejudicaram a competitividade europeia, forçando as empresas na Alemanha e em outros países da União Europeia a manter os preços, confiando no gás natural liquefeito norte-americano, que é muito mais caro. Nesse sentido, as tentativas da União Europeia de punir as empresas chinesas podem ser vistas como uma tentativa de restringir a concorrência no momento em que a Europa enfrenta uma crise econômica e a desindustrialização. O economista Richard Wolff sublinhou a Sputnik que a Europa está agora em uma crise terminal. A Europa, que tem sido uma espécie de ator dominante em todo o mundo durante alguns milhares de anos, está em uma crise tão profunda que pode ser algo que olhamos para trás e chamamos de crise terminal. A última, porque ela literalmente pode não sobreviver, disse Wolff. Por um lado, o bloco europeu está sendo superado pelos Estados Unidos, que de qualquer forma os dominaram durante os últimos 75 anos. Mas agora o novo ator na economia mundial, a China e os seus aliados, geralmente conhecidos como BRICS, estão competindo e desafiando a Europa do outro lado do planeta, por assim dizer. Significa que a Europa está presa entre eles, observou o economista. O Wolff destacou que as diferenças culturais, históricas e linguísticas entre os países da União Europeia minaram as tentativas de unificar o continente nas últimas décadas. Nas suas palavras, a Europa é agora um parceiro júnior preso entre o bloco econômico do G7, liderado pelos países dos Estados Unidos e os países do BRICS, liderados pela China. Enquanto a Europa se beneficiou anteriormente de sua relação com a Rússia sob a forma de gás natural barato, Moscou se voltou agora para Pequim e as outras nações do bloco BRICS. Se a solidificação de novas alianças prejudicou economicamente a Europa, beneficiou a Rússia, que tem conseguido vender o seu petróleo e gás à Índia e à China, destacou o economista. O rublo russo está em boa forma, a economia russa está crescendo mais rapidamente do que no ano passado, mais rápido do que a dos Estados Unidos, e não está em colapso. Insistiu o economista, observando que, entretanto, ninguém compra produtos europeus ou produtos alemães, o que contribui para uma Europa real e gravemente ferida. A primeira vice-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Gita Gopinath, admitiu que as sanções ocidentais não conseguiram impedir a Rússia de vender energia no mercado mundial, observando que o país conseguiu exportar grandes quantidades de petróleo, apesar do teto de preço, tendo ganhado um grande montante em termos de receita de exportação. Após severos ataques aéreos israelenses no Líbano, Hezbollah disse que Tel Aviv pagará o preço. Ontem, 14 de 2 de 2024, foi o dia mais mortal para civis libaneses em 4 meses de hostilidades na fronteira após as forças de defesa de Israel realizaram uma extensão de ataques aéreos no sul do Líbano. O Hezbollah disse nesta quinta-feira que Israel pagará o preço pela morte de pelo menos 10 pessoas, incluindo 5 crianças na região. Vários combatentes do grupo também foram mortos em ataques separados na quarta-feira, incluindo em Nabatia.
O inimigo pagará o preço por esses crimes. A resistência continuará a praticar o seu direito legítimo de defender o seu povo, afirmou Hassan Fadwa, político do Hezbollah, agência Reuters. Um alto funcionário do grupo libanês, Nabil Kalki, disse em evento no sul do Líbano que o Hezbollah estava preparado para a possibilidade de expandir a guerra e enfrentaria a escalada com escalada, deslocamento com deslocamento, destruição com destruição, relata a mídia. Tel Aviv afirmou que a ação era uma resposta ao lançamento de foguetes transfronteiriços do Líbano, que matou um de seus soldados e hospitalizou outros 8 na cidade de Safed, a cerca de 15 quilômetros da fronteira libanesa. O membro do gabinete de guerra israelense, Benny Gantz, culpou não só o Hezbollah pelo ataque, como também o governo do Líbano. É importante que sejamos claros, o responsável pelo incêndio do Líbano não é apenas o Hezbollah ou os elementos terroristas que o executam, mas também o governo do Líbano e o Estado libanês, que permite o tiroteio a partir do seu território. Não há nenhum alvo ou infraestrutura militar na área do norte do Líbano que não esteja na nossa mira, afirmou Gantz. O grupo declarou anteriormente que sua campanha só terminaria quando Israel interromper a ofensiva na faixa de Gaza, conforme noticiado. O bombardeio transfronteiriço já matou mais de 200 pessoas no Líbano, incluindo mais de 170 combatentes do Hezbollah, bem como cerca de uma dúzia de soldados israelenses e 5 civis israelenses. Irã simula ataque à base de Israel com mísseis balísticos a 1.700 km de distância. O Irã disparou mísseis balísticos EMAD e CAD no treinamento de um ataque a alvos de Israel, tendo atingido com precisão um local que simulava a base aérea de Al-Mashim. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica disparou mísseis balísticos sofisticados para atingir um alvo simulado semelhante à base aérea israelense de Al-Mashim, onde estão estacionados caças F-35, escreve na quarta-feira 14 de 2 de 2024 a agência iraniana Tasnim. Segundo o exército iraniano, seus mísseis balísticos EMAD e Qader usaram ogivas explosivas aprimoradas. A nova versão do EMAD, que funciona com combustível líquido, atingiu o alvo simulado a uma distância de 1.700 km com uma margem de erro inferior a 4 metros, escreve a Tasnim. Embora a base aérea tenha um comprimento de 15 metros e uma largura de 6 km, o alvo simulado atingido pelos mísseis do exército iraniano era 3 vezes menor em dimensão, o que permitiu testar a precisão dos mísseis. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, recentemente lançou novas ameaças de ataque ao Irã em uma visita a essa base aérea. Em nova lista, Força Aérea Brasileira fica entre as 20 mais poderosas do mundo e ultrapassa a Alemanha. O ranking lista 145 países que possuem aeronaves consideradas de guerra, entre bombardeiros, caças e aviões de treinamento, carga e reabastecimento. Na quarta-feira, 14 de 2 de 2024, foi divulgado o levantamento feito pela Global Firepower, portal que mede as forças militares globais, sobre as forças aéreas mais poderosas do mundo. Segundo o relatório, o Brasil tem a 17ª maior força aérea do mundo, com 628 aeronaves. A lista contabilizou na frota brasileira 195 helicópteros, 46 caças, 206 aviões de treinamento, 111 de transporte, 72 de ataque, 24 de missão especial e 2 aviões-tanque. Também foi constatado que o país tem a maior força aérea dentre as nações da América Latina, ultrapassou potências europeias como a Alemanha e a Holanda. Espanha, Israel, Irã e Suécia também são alguns países que possuem uma frota menor que a brasileira. Antes do Brasil, na 16ª posição está a Grécia, com 4 aeronaves mais, totalizando 632. No topo do ranking estão os Estados Unidos, com 13.209 aeronaves, seguidos por Rússia, 4.255, China, 3.304, Índia, 2.296 e Coreia do Sul, 1.576. A classificação do Global Firepower é baseada na capacidade potencial de guerra de cada nação em terra, mar e ar. Travada por meios convencionais, os resultados incorporam valores relacionados com a mão de obra, equipamentos, recursos naturais, finanças e geografia representados por mais de 60 fatores individuais utilizados na formação das classificações. No Brasil, a frota de aeronaves de guerra deverá aumentar consideravelmente com a chegada dos novos caças supersônicos F-39 Gripen, relata o jornal Globo. O Gripen começa a substituir gradativamente os F-5M caças de fabricação norte-americana. Até o momento, apenas 4 aeronaves chegaram ao Brasil. No entanto, a previsão é que até 2027 as demais sejam entregues à Força Aérea, totalizando uma frota de 36 caças. A mídia afirma que, segundo a Força Aérea Brasileira, o avião pode receber mísseis a ar de curto e de longo alcance, mísseis à superfície, bombas guiadas pelo laser ou GPS para emprego contra alvos na terra e no mar. A aeronave suporta decolar com um peso máximo de 16,5 toneladas para missões de defesa aérea, ataque e reconhecimento sem precisar voltar para a base e mudar a sua configuração. Ofensiva em Gaza, une o Oriente Médio e enfraquece a posição dos Estados Unidos na região, diz analista.
Ofensiva de Israel contra Gaza, um país antes adversários no Oriente Médio, coloca a posição dos Estados Unidos na região em xeque. A Sputnik Brasil começou com um especialista na região para saber como o Oriente Médio unido mudará a geopolítica mundial. Nesta semana, as forças de defesa de Israel anunciaram a intenção de realizar mais uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza, desta vez na cidade de Rafah, que abriga 1,3 milhão de pessoas, inclusive milhares de desabrigados. A cidade já é de ataques aéreos há semanas, mas deve presenciar uma ofensiva terrestre nos próximos dias, apesar da ampla condenação internacional aos planos de Tel Aviv. O governo brasileiro expressou grande preocupação com as perspectivas de uma ofensiva em Rafah, que terá como graves consequências, além de novas vítimas civis, um novo movimento de deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos, como vem ocorrendo desde o início do conflito. Brasília lembrou que mais de 80% dos habitantes de Gaza foram obrigados a deixar suas casas e a maioria se dirigiu justamente para a região de Rafah, indicado inicialmente como uma área segura pelas autoridades israelenses. O governo da África do Sul alertou que Rafah é o último refúgio para as pessoas sobreviventes em Gaza e lembrou que uma ofensiva israelense na região violaria a ordem judicial da Corte Internacional de Justiça, que exigiu que Tel Aviv tome todas as medidas para evitar o genocídio de Gaza. Os líderes da Austrália, Nova Zelândia e Canadá urgiram Israel a ouvir seus amigos e a comunidade internacional e impedir que civis paguem o preço da operação para derrotar Hamas. Já o secretário da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, declarou que uma ofensiva em Rafah poderia levar a um massacre e inviabilizar qualquer tipo de auxílio humanitário em Gaza. Mas se Israel está crescentemente isolado na esfera global, seu isolamento regional é extremo, disse a especialista em relações internacionais do Oriente Médio, ouvido pela Sputnik Brasil. União do Oriente Médio. O processo de reaproximação dos países da região já está em curso, disse Jonoel Gonçalves, pesquisador em Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. E o conflito em Gaza é mais um forte ponto em comum. O especialista nota que a forte pressão da opinião pública faz com que os países da região não possam nem mais criticar o Hamas, ainda que tenham diferenças sérias com o grupo. No início do conflito, as resoluções da Liga Árabe eram bastante moderadas, mas a partir do momento em que Israel conduz uma operação com caráter de vingança, de captação de apoio da extrema-direita doméstica, ao invés de uma operação que busca a resolução do problema, isso muda completamente, explicou Gonçalves. O sociólogo e escritor Lejeune Mihan também acredita que há mais uma união entre os países do Oriente Médio e nota que os países antes adversários atualmente compartilham a mesa de negociações de diversos fóruns multilaterais. O processo de convergência realmente está em curso. Podemos lembrar, por exemplo, a entrada no BRICS de 4 países da região: Arábia Saudita, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos, disse Mihan. O conflito em Gaza, no entanto, não é o único motivo para essa convergência na região. O aumento da influência da China e Rússia no Oriente Médio já gerava mudanças na correlação de forças locais, acredita Mihan. Gaza é só mais um episódio. Essa reaproximação dos países da região vem desde cerca de 2010, com a volta do papel da Rússia e a China na região, disse Mihan. O marco, na minha opinião, é a derrota do Ocidente na Síria. Isso mudou o cenário. O analista nota a deteriorização da posição dos Estados Unidos na região, que já perdeu a sua posição no Afeganistão, tem cada vez mais dificuldade em se manter no Iraque e pode precisar se retirar da Síria, onde mantém bases militares engajadas no contrabando de petróleo. Arábia Saudita e Irã, para Ronel Gonçalves, uma das chaves para a reaproximação da região que poderá colocar fim a décadas de violência sectária é a reconciliação entre a Arábia Saudita e Irã. A aproximação entre a Arábia Saudita e Irã foi mediada pela China e atende aos interesses dos países influentes da região, como o Catar, notou Gonçalves. A superação do sectarismo entre xiitas e sunitas garante maior margem de manobra em países como o Catar, que querem manter relações com Teherã e com Riad. A mudança de postura da Arábia Saudita, no entanto, pode ser vagarosa, uma vez que o país ainda está sujeito à forte influência dos americanos. Caso a Arábia Saudita se afaste dos Estados Unidos, isso gerará uma mudança profunda no Oriente Médio, considerou Mihan. Mas esse é um processo que toma tempo. Afinal, os Estados Unidos têm muitas bases na Arábia Saudita, que pode ser considerado um país militarmente ocupado. O Irã, por outro lado, tem mais margem de manobra e apoia grupos que estão fornecendo apoio significativo à causa palestina. A reação do Hezbollah e dos Houthis às hostilidades israelenses garante popularidade a esses grupos junto à opinião pública regional. Os Houthis estão sendo o grupo com a atuação mais proeminente, gerando obstáculos para a manutenção da logística internacional e gerando respostas por parte do Ocidente, notou Gonçalves. Mas será importante observar até que ponto os Houthis conseguirão manter a sua relevância regional, uma vez terminado o conflito em Gaza. O grupo iemita Houthi se comprometeu a atacar navios mercantes e militares que apoiam o esforço de guerra israelense na região do Mar Vermelho. Em resposta, os Estados Unidos realizaram ataques frequentes na região.
O fato de grupos xiitas como o Hezbollah e o grupo Houthi terem reagido de forma mais enérgica às ofensivas israelenses contra os sunitas Hamas não surpreende o analista Miran. De fato, os xiitas se engajam em lutas anti-imperialistas de maneira mais proeminente e levaram os Estados Unidos a atacar o Iêmen sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Acredita, Miran, os Estados Unidos agora estão envolvidos em 3 guerras: Ucrânia, na Palestina e no Iêmen. A maior aproximação dos países do Oriente Médio também dependerá da postura do Egito, que já liderou o movimento de união regional no passado. O papel do líder egípcio Gamal Abdel Nasser na promoção do pan-arabismo na segunda metade do século XX colocou o Cairo como potencial líder da reconciliação regional. O Egito tem o maior exército do mundo árabe. É uma posição de estar em contato direto tanto com os Estados Unidos como com Israel, tanto com a faixa de Gaza. Diz Gonçalves, ele tem um potencial para ser o negociador de uma saída para esse conflito e uma expectativa de que outros países da região sigam a sua posição. No entanto, a formação de uma ideologia regional comum que consolide um processo de união diplomática pode ainda estar longe. Para Gonçalves, não será necessário forjar uma ideologia comum para o Oriente Médio, que pode muito bem se unir em torno de interesses comuns e pela correlação entre objetivos nacionais. Mas se existe uma base ideológica que poderia unir esses países, seria o anti-imperialismo. O anti-imperialismo abarca ideologias muito diferentes e poderia sim aproximar países dispares, como Irã e Arábia Saudita, concluiu Miran. Nesta quinta-feira, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realiza uma visita oficial à capital do Egito, Cairo. Durante seu encontro com o presidente do país, Abdel Fattah al-Sisi, Lula defendeu a criação de um Estado palestino e pediu um cessar-fogo imediato para garantir a entrada da ajuda humanitária na faixa de Gaza. A OTAN planeja abrir novo centro de treinamento para militares ucranianos, diz mídia. A OTAN está planejando abrir um novo centro de treinamento para as forças armadas ucranianas para completar a missão de treino da União Europeia e ajudar Kiev a cumprir os padrões da aliança, informou o jornal espanhol El País nesta quinta-feira, citando fontes diplomáticas. A nova iniciativa terá como objetivo não só reforçar a preparação militar dos militares ucranianos, mas também treiná-los na estratégia de gestão da administração de defesa, disseram as fontes do jornal. Os chefes de defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte estão atualmente formalizando os detalhes do projeto à margem da sua reunião em Bruxelas, sendo provável que a iniciativa receba a aprovação final na cúpula da aliança em Washington em julho, afirma a matéria. Os ministros da defesa têm decidido se o futuro centro será financiado através das cotas gerais da aliança ou de um fundo orçamentário específico, e se a formação deverá envolver instrutores estacionados em uma nova base ou pessoal enviados por membros da OTAN por períodos de tempos mais curtos, noticiou o jornal. Os países ocidentais, incluindo os Estados-membros da União Europeia, têm fornecido ajuda militar e financeira a Kiev desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Em fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin disse que a expansão da OTAN para incluir a Ucrânia cria um impacto nacional direto e ameaça a segurança da Rússia, e que Moscou considera extremamente importante o estatuto do não alinhamento da Ucrânia. Dívida dos Estados Unidos vai ultrapassar 54 trilhões na próxima década, afirma o escritório de orçamento. O envelhecimento da população e o aumento das despesas com juros têm aumentado o endividamento do país. A dívida nacional dos Estados Unidos poderá aumentar em 19 trilhões durante a próxima década, ultrapassando a marca dos 54 trilhões, devido aos custos crescentes de envelhecimento da população e às despesas com juros mais elevadas. De acordo com o último relatório do escritório do orçamento do Congresso dos Estados Unidos, a dívida ultrapassou 34 trilhões em dezembro. Um fator-chave que provavelmente vai levar a um novo aumento da dívida nacional é o aumento acentuado do déficit federal, de acordo com o CBO, que prevê que o déficit anual aumente para 2,6 trilhões em 2034, acima de 1,6 trilhão deste ano, acrescentando que 18,9 trilhões para a dívida nacional durante a década. O diretor do CBO, Philip Swigel, disse ao jornalista na semana passada que os Estados Unidos continuam no bom caminho para acumular mais dívida como parte de sua produção econômica total em 2034 do que em qualquer outro momento de sua história. A primeira mensagem das projeções é familiar, que a trajetória fiscal é assustadora. Por outro lado, é um pouco menos mal do que nas nossas projeções no ano passado, disse Swigel, citado pelo The New York Times. As projeções do escritório do orçamento ocorrem no momento em que o Congresso enfrenta outro prazo no próximo mês para chegar a um acordo sobre a legislação de gastos federais. Os legisladores têm estado em um debate acalorado ultimamente sobre o fornecimento de mais ajuda à Ucrânia e a Israel. Entretanto, as taxas de juros dos Estados Unidos dispararam para os máximos de 2 décadas durante o ano passado, tornando os custos dos empréstimos um contribuinte significativo para a dívida nacional.
De acordo com o CBO, os Estados Unidos vão gastar mais de 12 trilhões só em custos de juros de 2024 a 2034. O gabinete do orçamento alertou que, a partir do próximo ano, os custos líquidos de juros vão ser maiores como percentual da economia dos Estados Unidos do que em qualquer momento, desde que o governo federal começou a manter registros em 1940. Também aumentam os déficits duas tendências subjacentes, o envelhecimento da população e o crescimento dos custos federais de cuidados de saúde por beneficiário, afirmou Silwagel. Essas tendências colocam pressão ascendente sobre os gastos obrigatórios. Os Estados Unidos ultrapassaram o limite máximo da dívida legalmente fixado em 31,4 trilhões em janeiro de 2023, após meses de aviso de um incumprimento iminente economicamente desastroso do Tesouro dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden assinou em junho um projeto de lei bipartidário da dívida que suspendeu o limite até janeiro de 2025. Isso permitiu efetivamente ao governo continuar a contrair empréstimos sem limites até o próximo ano. A dívida aumentou para 32 trilhões, menos de 2 semanas após a aprovação do projeto de lei, e tem vindo a se acumular desde então. O investimento da Alemanha na China atinge recorde, apesar de apelo de Berlim, diz mídia. Além de o valor chegar a 11,9 bilhões, ele representou 10,3% do total do investimento direto estrangeiro alemão nos outros países, indica a mídia britânica. O investimento direto alemão na China aumentou 4,3% em 2023, atingindo um recorde de 11,9 bilhão, revelam dados oficiais citados na quarta-feira pela agência britânica Reuters. Os dados do Bundesbank, o Banco Central Alemão, de um relatório do Instituto da Economia Alemão, vistos pela Reuters, também revelam que a proporção do investimento direto estrangeiro da Alemanha na China aumentou no ano passado, apesar dos apelos de Berlim para que as empresas alemãs reduzam a sua exposição ao país asiático. A porcentagem aumentou para 10,3%, um nível mais alto desde 2014, enquanto os investimentos diretos alemães em outros lugares da Ásia permanecem estagnados em cerca de 8%. Além disso, as empresas alemãs investiram tanto na China nos últimos 3 anos, quanto nos 6 anos anteriores, de acordo com o relatório. No entanto, a Reuters assinala que os investimentos alemães na China nos últimos 4 anos foram financiados inteiramente por lucros reinvestidos e que as empresas também retiraram capital em números significantes. A proporção de empresas alemãs que estão saindo do mercado chinês ou pensando em fazê-lo mais do que dobrou, chegando a 9% nos últimos 4 anos, segundo a pesquisa da Câmara do Comércio Alemã na China, publicada em janeiro. No geral, o investimento estrangeiro direto alemão caiu em 2023 para 116 milhões, em comparação com cerca de 170 bilhões em 2022. O que aconteceu em meio à recessão do país europeu, cuja economia contraiu 0,3% no último ano? A China foi o principal parceiro comercial da Alemanha pelo 8º ano consecutivo em 2023. O governo espanhol planeja enviar novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia. O governo espanhol planeja enviar um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia em breve, disse o Ministério da Defesa espanhol nesta quarta-feira, 14 de 2 de 2024. Hoje, a ministra da Defesa, Margarita Robles, participou de uma videoconferência com seus homólogos do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia. A ministra informou que o novo lote de veículos blindados de transporte pessoal M113, 2 dos quais foram convertidos em ambulâncias, bem como vários veículos de bombeiros, de remoção de neve e transporte pessoal, serão enviados em breve por via marítima para a Ucrânia, informou o Ministério em um comunicado. O comunicado acrescenta que Madrid também enviará para Kiev 2 navios ligeiros, um gerador elétrico, uma estação de tratamento de água e vários tipos de armas para operações aéreas e navais. Os países ocidentais, incluindo os membros da União Europeia, têm fornecido ajuda militar e financeira a Kiev desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2022. O Kremlin tem alertado consistentemente contra o fornecimento contínuo de armas a Kiev, dizendo que isso leva a uma maior escalada do conflito. Em abril de 2022, a Rússia enviou uma nota diplomática a todos os países da OTAN sobre a questão do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que qualquer carga contendo armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo de ataques russos. A ajuda ocidental à Ucrânia já é maior que o Plano Marshall, diz o presidente do BERD, Odile Renaud Basso, chefe do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, BERD, observou que 50% do orçamento da Ucrânia é financiado com apoio externo. Em meio ao aumento da resistência nos Estados Unidos e na Europa, tanto entre lideranças políticas quanto entre os cidadãos para a continuidade do financiamento do conflito em território ucraniano, o chefe do BERD
Destacou que a ajuda a Kiev tem sido maior do que as destinadas aos continentes europeus pelos Estados Unidos no Plano Marshall. A assistência financeira da União Europeia é muito maior em termos reais do que foi o Plano Marshall após a Segunda Guerra Mundial, em termos de percentagem do PIB de apoio, disse Renaud Basso ao Político. O Plano Marshall, nome pela qual é conhecido o Plano de Recuperação Europeia, foi uma iniciativa instituída pelos Estados Unidos para ajudar a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Depois da devastação causada pelo regime nazista em grande parte da região, o programa financiou durante 4 anos, começando em 1948, e embora o seu real impacto ainda seja debatido, o nome é comumente usado como emblema de um programa econômico lançado para resgatar a economia de um país. Odile Renaud Basso, presidente do BERD, desde outubro de 2020, descreveu o apoio ocidental à Ucrânia como enorme e observou, segundo a mídia, que 18 bilhões previstos pelo financiamento da União Europeia para a Ucrânia em 2024 representa quase 1/10 do PIB projetado para Kiev para este ano. Bruxelas e Washington têm sido os maiores patrocinadores financeiros da Ucrânia durante o conflito, disponibilizando 27,5 bilhões e 22,9 bilhões, respectivamente, entre fevereiro de 2022 e o final do ano passado, afirmou o portal, reconhecendo o papel fundamental que o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia tem para manter Kiev de pé. O presidente do banco declarou que o fato de eles, a Ucrânia, financiarem 50% do seu orçamento com apoio externo é evidente. Entretanto, a mídia traz que nos últimos tempos tem havido um fenômeno o qual chamam de fadiga ocidental para continuar a enviar dinheiro para a Ucrânia, provocando, entre outros motivos, pela recusa dos cidadãos em apoiar a transferência de fundos para um país que falhou no campo de batalha, além dos constantes escândalos de corrupção ligados à apropriação indevida dos fundos públicos por funcionários de Kiev, do aumento do custo de vida que a decisão do Ocidente de prolongar o conflito causou. Bruxelas e Washington enfrentaram recentemente séria resistência ao financiamento da Ucrânia a partir dos seus orçamentos nacionais, afirmou o veículo, observando que o presidente Joe Biden tem tido dificuldade em fazer com que o Congresso norte-americano aprove fundos adicionais para a Ucrânia e que os políticos europeus já não têm uma vida fácil para encontrar dinheiro disponível que possa ser enviado a Kiev. Os dias de Netanyahu no poder israelense estão contados, atesta especialista. Apesar do crescente descontentamento da população israelense com as investidas dos movimentos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, há motivos que explicam a manutenção do chefe de Israel no poder. Em entrevista ao podcast mundial Telespotnik Brasil, Rafael Mandelbaum, formado em Ciências Sociais pela Universidade de Bar-Ilan, e também ex-militar israelense, detalhou aos jornalistas Melina Saad e Marcelo Castilho os motivos que mantêm Netanyahu firme e forte. Reflexo no parlamento. Segundo Mandelbaum, a situação política em Israel reflete uma democracia operada através do parlamento, onde as eleições recentes resultaram na vitória da direita, liderada pelo partido de Netanyahu, formando uma coalizão com 64 cadeiras de 120. Ele enfatizou a polarização interna, destacando a divisão entre os apoiadores da direita, incluindo o partido de Netanyahu, e a oposição de partidos de centro-esquerda. Se a gente for mais a fundo no tema, a gente pode falar que Israel, há 5 anos, vive uma discussão interna, uma polarização interna de quem é a favor do Bibi e quem é contra o Bibi, Netanyahu. Essa polarização já existe nos últimos anos. A gente viu vários governos subindo e caindo antes de completar os seus anos, e agora a gente viu essa intensificação, explica. O entrevistado ressaltou que no último ano de 2023 foi marcado por desafios significativos, incluindo um evento trágico em outubro, que resultou no maior massacre da população civil israelense durante o mandato de Netanyahu. O descontentamento generalizado gerou uma queda nas pesquisas, indicando uma possível mudança para um governo de centro-esquerda. Se houvesse uma eleição hoje, Israel não teria um governo de direita e não teria o Bibi Netanyahu como o seu primeiro-ministro. A população israelense teria um governo de centro-esquerda, com provavelmente um partido muçulmano fazendo parte dessa coalizão, como foi no último governo. A situação seria diferente, avalia. Quanto à atual guerra em curso, Mandelbaum explica que a sociedade civil está focada na crise com a população, independentemente de sua orientação política, envolvida na luta ou ajudando os refugiados. Ele destacou que, à medida que a guerra evoluir, a atenção voltará para questões políticas, prevendo um governo significativamente diferente de Israel.
Quando questionado se Neyton precisaria da guerra para se manter no poder, Mandelbrot negou categoricamente. O professor argumenta que os pontos fortes do líder sempre foram as relações internacionais e as questões de segurança. Mas a forma como a guerra começou e se desdobrou fez com que grande parte da população se sentisse traída. Mandelbrot previu que os dias de Neyton como primeiro-ministro estão contados, independentemente da situação atual, e sugeriu que uma mudança poderia ocorrer antes das próximas eleições agendadas para os próximos 2 anos. Os dias dele provavelmente são contados aqui no poder e em breve acredito que não teremos ele mais ali ocupando a cadeira do primeiro-ministro, crava. Durante a análise, o especialista chamou a atenção para o fato de as crianças palestinas enxergarem uma solução violenta dentro da miséria, levando em consideração o conflito na faixa de Gaza. Mandelbrot alertou para a realidade de crianças que, devido à falta de perspectiva, poderiam se envolver com organizações como Hamas no futuro. Segundo ele, esse é um problema que atravessa gerações na região. Esse é um grande problema que a gente vive há gerações. Ele já odeia os israelenses. O exército encontrou os armamentos dentro das escolas, os acampamentos infantis, com o treinamento de como invadir Israel, como atacar Israel, arremata. A professora Karina Calandrin, especialista em relações internacionais da Universidade de Sorocaba e colaboradora do Instituto Brasil-Israel, acrescentou insights sobre os motivos que sustentam a permanência de Benjamin Neyton no poder, apesar da crescente impopularidade. Calandrin destacou que a popularidade de Neyton já estava em declínio desde o início do ano passado, principalmente devido à polêmica reforma do judiciário que ele lançou. Segundo a professora, a reforma que diminuiu o poder da Suprema Corte de Israel e de tribunais inferiores, somada à presença da direita mais radical no governo, contribuiu para uma queda sem precedentes da popularidade do primeiro-ministro israelense. A guerra recente, segundo a professora, veio para consolidar essa perda de apoio popular. Apesar da popularidade dele já estar em queda desde o início do ano passado, desde janeiro, muito antes da guerra, por conta da reforma do judiciário que ele lançou, que diminuiu o poder da Suprema Corte de Israel, de tribunais também que estão abaixo da hierarquia da Suprema Corte, junto com a extrema-direita que está com ele no governo hoje, todo esse cenário fez com que a popularidade dele fosse caindo de maneira nunca antes vista na política israelense. E a guerra veio para coroar toda essa perda de popularidade, assegura. No entanto, Calandrin destaca que há fatores que impedem a queda de Neyton. Ela aponta as investigações por corrupção que pairam sobre o líder israelense, ressaltando que, para o impeachment ocorrer num sistema parlamentarista, é necessário que um crime seja atestado e julgado. Neyton enfrenta acusações judiciais, mas o julgamento ainda não foi concluído. A professora também esclareceu a relação entre as tentativas de Neyton de aprovar a reforma do judiciário e a possibilidade de seu impeachment. Segundo Calandrin, a reforma, se aprovada, daria ao governo o poder de derrubar decisões judiciais por maioria simples no parlamento, o que incluiria qualquer condenação contra o primeiro-ministro. Além disso, no sistema parlamentarista, Calandrin explicou que o governo pode ser derrubado por meio de uma moção de desconfiança ou pela perda de maioria parlamentar. Embora a impopularidade de Neyton seja evidente, a especialista sinaliza que a política complexa e os desafios legais em jogo tornam a queda uma tarefa árdua para os seus opositores. Recrutamento bem-sucedido de militares da OTAN pela China provoca preocupações da aliança em Ramstein. Países da OTAN e dos 5 olhos realizaram no final do mês passado uma reunião sobre o uso de militares e oficiais atuais e antigos da aliança pela China. A China está recrutando com sucesso soldados e funcionários dos Estados Unidos e da OTAN. Isso levou a uma reunião dos países em questão, escreveu na quarta-feira, 14/2/2024, o portal The Defense Post. Durante a conferência na base aérea de Ramstein, na Alemanha, que aconteceu entre 30 e 31 de janeiro, e que contou com a participação de autoridades de defesa dos Estados Unidos, de 22 outros estados membros da OTAN e dos países dos 5 olhos, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Reino Unido, foi sinalizado um nível elevado de importância que essa questão assumiu no cenário internacional. A reunião sublinhou que o recrutamento de soldados e oficiais estrangeiros pela China, tanto atuais como antigos, que poderiam fornecer informações sobre táticas, técnicas e procedimentos aéreos dos Estados Unidos da OTAN,
representa um sério risco para informações confidenciais de defesa nacional dos Estados Unidos, dos Estados-membros do bloco militar. Assim, durante a reunião, foram discutidas as melhores práticas para combater o problema, embora nenhum detalhe específico tenha sido divulgado ao público. Segundo declarações publicadas na terça-feira no portal Breaking Defense pelo general James Hecker, comandante da Força Aérea dos Estados Unidos na Europa, foi possível trazer de volta alguns pilotos recrutados pelo Exército de Libertação Popular da China, depois de o problema ser descoberto bem cedo. Para isso, ele referiu, alguns países tiveram de fazer mudanças em suas leis. Além disso, ele garantiu que os Estados Unidos e a OTAN estão agora conduzindo uma campanha de conscientização pública contra o fenômeno. Então, continuamos tocando o tambor para garantir que todos os militares aposentados, especialmente os pilotos, estejam cientes de que esse esforço está em andamento e que é inaceitável, disse ele. Um alto funcionário militar dos Estados Unidos e na Europa admitiu recentemente que o exército chinês conseguiu progressos na caça a pilotos, mantenedores, pessoal de operações aéreas e especialistas técnicos treinados pela OTAN. Mar do Sul da China, Filipinas quer negociar código de conduta com a China, diz mídia. As Filipinas e a China estiveram em desacordo no ano passado sobre o território marítimo, com Manilha acusando Pequim de cometer repetidamente atos agressivos. De acordo com o SUT, China Morning Post, as Filipinas estão firmemente empenhadas nas negociações para um código de conduta entre a China e os países do Sudeste Asiático para evitar confrontos no Mar Sul da China, disse o ministro das Relações Exteriores nesta quinta-feira, sem culpar a tensão entre Pequim e Washington. O secretário de Relações Exteriores filipino, Enrico Manalo, também disse que as tensões no Mar Sul da China não se trata apenas de uma rivalidade entre os Estados Unidos e a China, que as Filipinas e outros países da região têm direitos e interesses legítimos a defender. Tal visão não ajudará na compreensão honesta da situação, disse ele aos repórteres. Isso obscurece o bom senso, ações que são claramente ilegais no direito internacional e contra a Carta da ONU são, por vezes, racionalizadas sob pretexto dessa rivalidade. Manalo também expressou preocupação com as tensões regionais na vizinha Taiwan e instou todas as partes a permanecerem em contato direto. A ideia de um código de conduta foi idealizada há mais de 2 décadas, mas as partes só se comprometeram a iniciar o processo em 2017. No entanto, foram feitos poucos progressos nesse sentido, ao passo que Pequim tem sido repetidamente acusado de desconsiderar a iniciativa, reivindicando 90% de soberania sobre o mar, apesar de uma arbitragem internacional ter se posicionado contrariamente. As Filipinas e a vizinha China têm estado em desacordo sobre o território marítimo. Manilha acusa Pequim de cometer repetidamente atos agressivos dentro da sua zona econômica especial, enquanto a China repreendeu as Filipinas por invadir o que disse o seu território. A disputa se intensificou quando as Filipinas assumiram compromissos de defesa com os Estados Unidos, incluindo a expansão de acesso às suas bases, uma série de exercícios militares e patrulhas no mar, irritando Pequim. Coreia do Norte testa novo míssil antinavio Badassuri 6. A Agência Central de Notícias da Coreia do Norte, KCNA, anunciou na quarta-feira que Pyongyang conduziu com sucesso o teste de um novo tipo de míssil antinavio, o Badassuri 6, que está programado para ser implementado em breve. Segundo a agência, os mísseis permaneceram no ar por 23 minutos e 20 segundos, alcançando com precisão os alvos designados no mar do Japão. O lançamento foi supervisionado pessoalmente pelo líder norte-coreano Kim Jong-un. Kim Jong-un instruiu o reforço da preparação militar, especialmente nas águas fronteiriças do país, de acordo com a agência norte-coreana. Em resposta ao teste, o Estado-Maior Conjunto sul-coreano relatou ter detectado o lançamento de mísseis de cruzeiro por volta das 9 horas, em direção às águas ao nordeste da cidade de Wonsan, na costa leste. No entanto, não foram especificados o número exato de mísseis envolvidos no teste. O teste do novo míssil antinavio pela Coreia do Norte representa mais um episódio na escalada de tensões na região, alimentando preocupações sobre a segurança e estabilidade no leste asiático. O episódio marca o 5º lançamento de mísseis de cruzeiro realizado pelos norte-coreanos no ano de 2024. Vizinho Papa Jantares descobre o lucro da Ucrânia dos investimentos russos. De 1991 a 2013, a Rússia investiu cerca de 250 bilhões na Ucrânia.
A propósito, durante o mesmo período, os Estados Unidos gastaram só 5 bilhões com a Ucrânia, incluindo em atividade golpista. Em 2003, a Rússia comprou 3 bilhões em eurobônus ucranianos. A Ucrânia deveria pagar a dívida em 2015, mas até hoje se recusa a fazê-lo. A dívida reconhecida pela Ucrânia com a Rússia é de 610 milhões. Com a dívida de eurobônus, o país se tornou o segundo maior devedor da Rússia. Como a Rússia investiu na Ucrânia? R$ 268,5 bilhões. O preço de 1.000 metros cúbicos de gás para a Ucrânia no início de 2014. O preço base da Europa naquela época era de 485. 9,5 bilhões comércio da Ucrânia com a Rússia no final de 2021. 0,61 bilhão dívida reconhecida pela Ucrânia com a Rússia. 3 bilhões montante de eurobônus ucranianos comprados pela Rússia em 2013. 104 bilhões todas as dívidas da União Soviética assumidas pela Rússia. 250 bilhões benefícios para o orçamento ucraniano no período de 91 a 2013, devido aos preços de energia muito abaixo do valor do mercado, empréstimos favoráveis e preferências econômicas e comerciais fornecidos pela Rússia. ONGs já constituem um verdadeiro Estado paralelo, diz ex-ministro da Defesa do Brasil. Nos últimos tempos, a atuação de ONGs tem sido alvo de exames minuciosos que ganharam ainda mais atenção após o surgimento de notícias sobre o suposto envolvimento da Transparência Internacional com a Operação Lava Jato, cujas ações estão sendo investigadas por ordem de Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. Para Aldo Rabelo, ex-ministro da Defesa do governo Dilma Rousseff e atual secretário municipal das Relações Internacionais de São Paulo, esse vínculo entre a Transparência Internacional e os atores da Lava Jato, a Operação de Lafarge, que teve papel no impeachment da Dilma, então presidente em 2016, não é nenhuma surpresa. O que há, na verdade, é a vinculação de todas elas a interesses internacionais, disse. As ONGs, explica o político, surgem como instrumento do colonialismo do século XXI, do século XIX, para desempenhar atividades que não poderiam ser assumidas abertamente pelos governos e estados coloniais. Entre as instituições iniciais desse modo de controle estão as britânicas Sociedade de Antropologia e Sociedade Geográfica, que tiveram papel ativo na exploração do continente africano e sua consequente partilha entre as potências europeias. No caso do Brasil, afirma Rabelo, as ONGs financiadas do exterior já constituem um verdadeiro Estado paralelo atuando na Amazônia brasileira. O ex-ministro da Defesa destaca que na Amazônia atuam organizações humanitárias e filantrópicas, que com seu trabalho preenchem as lacunas deixadas pelo Estado Nacional brasileiro. Mas sua denúncia toca outros tipos de ONGs. Falo das ONGs vinculadas aos interesses internacionais e que estão na Amazônia não em busca do nosso bem, mas em busca dos nossos bens, como advertiu há séculos o sábio padre Antônio Vieira. Financiadas por grupos privados ou fundações paraestatais ligadas aos interesses dos Estados Unidos da Europa Ocidental. Essas ONGs atuam sob o véu da proteção ao meio ambiente, a populações indígenas e a outras minorias, afirma Rabelo. Seus recursos são vastos e contam geralmente com a proteção da mídia oficial. É o uso de causas justas e humanitárias em favor de objetivos que nem sempre são justos e muito menos humanitários, afirmou. Desta forma, as organizações não governamentais enfeitiçam jovens de classe média, educados e movidos muitas vezes por sentimentos nobres, como aqueles pelo meio ambiente, pela democracia e pelos direitos humanos. Dessa forma, elas atuam para fragmentar as sociedades nacionais, fabricar conflitos e desestabilizar governos a serviço de interesses que procuram permanecer nas sombras. Zaluzny, fora do cargo, pode ser uma ameaça para Zelensky. Valery Zaluzny deixou o cargo de comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas em 8 de fevereiro, sendo substituído por Alexander Sisky. A princípio, a mudança parecia uma espécie de vitória de Zelensky nas disputas contra Zaluzny. Contudo, analisando o caso em profundidade, é possível concluir que o presidente ucraniano continue sob forte ameaça.
Então não está totalmente claro se a mudança foi uma demissão ou uma demissão voluntária por parte de Zaluzny. O ex-comandante foi elogiado pelo presidente ucraniano e pelo ministro da Defesa numa cerimônia oficial, fazendo a opinião pública acreditar que o impasse entre o general e o governo tinha finalmente terminado. Sem dúvida, as tensões parecem ter diminuído até certo ponto, mas é impossível considerar o cenário atual como pacificado. A remoção de Zaluzny foi procedida por sérios atritos, entre eles Zelensky. O general recebeu até apoio público de milicianos neonazistas ucranianos, o que implica que ele e a sua equipe estavam dispostos, se necessário, a lutar contra o governo oficial de Kiev. Mais do que isso, Zaluzny parecia estar a criar uma espécie de exército privado, poupando as organizações neonazistas da linha de frente, a fim de mantê-las ao seu serviço em caso de conflito civil. Altas tensões como estas raramente são resolvidas em um curto período. Nada indica que tenha havido uma melhoria real nas relações entre Zaluzny e Zelensky, o que levanta uma série de suspeitas. Na verdade, em vez de uma vitória de Zelensky, a manobra para destituir Zaluzny pode ter fortalecido o general, a razão pela qual ele não parece estar reagindo negativamente ao caso. Em vez de ficar incapacitado com a sua remoção, Zaluzny pode simplesmente estar a ver isto como benefício para os seus planos pessoais. Fora do escritório, Zaluzny tem liberdade para tomar decisões importantes sobre o seu futuro. Ele já não terá de conciliar os seus planos pessoais com as responsabilidades de gestão das tropas do regime no campo de batalha. Seu foco está totalmente direcionado para alcançar seus objetivos particulares. Agora, Zaluzny também tem a liberdade de decidir abandonar a carreira militar e entrar na política, usando a popularidade que teve durante o seu posto militar para obter o apoio de diferentes setores da sociedade ucraniana. Muitos analistas acreditam que as tensões entre Zelensky e Zaluzny são resultado da tentativa do general de se promover politicamente. As razões para tal tentativa estão relacionadas com a competição de alguns responsáveis ucranianos para ganhar a simpatia ocidental durante este momento atual, em que as críticas a Zelensky estão a aumentar e a OTAN está a considerar substituí-lo. O grande risco que Zaluzny representa para Zelensky é essencialmente político, e não meramente administrativo e burocrático. Fora do seu papel militar, Zaluzny perde uma posição burocrática, mas continua a ser uma figura política proeminente, o que deveria causar preocupação a Zelensky. Agora, Zaluzny está isento da responsabilidade pelo iminente fracasso militar das forças ucranianas e tem mais autonomia para agir politicamente. Para piorar a situação, Zaluzny possivelmente tem a seu favor as milícias neonazistas que foram poupadas do fronte. Na prática, esses grupos nacionalistas são mais fortes e mais bem armados do que as tropas de recrutas, idosos e adolescentes que hoje constituem a maioria das forças armadas. Assim, Zaluzny parece definitivamente ter feito um bom negócio ao concordar em deixar o seu cargo anterior para ter agora as condições necessárias para operar politicamente, tendo militantes fascistas à sua disposição. Obviamente, Zaluzny só agirá contra o governo se receber instruções para o fazer de seus patrocinadores ocidentais. Os verdadeiros tomadores de decisões em relação à Ucrânia são funcionários da OTAN, uma vez que o governo ucraniano não tem qualquer soberania para decidir nada sobre o seu próprio futuro. Se Zelensky decidir perturbar os planos ocidentais para o substituir, é possível que a OTAN apoie Zaluzny e os seus nazistas numa manobra para derrubar o governo. Não há muito que Zelensky possa fazer para impedir isso. Ele aceitou governar de acordo com os interesses americanos e tornou-se um mero fantoche representando a OTAN numa guerra contra a Rússia. Enquanto este for o seu papel, ele terá simplesmente de obedecer às ordens ocidentais, mesmo que essas ordens sejam para que renuncie ao cargo de presidente. Não faz sentido Zelensky tentar realizar expurgos e demissões de seus inimigos. Ele continuará refém dos interesses americanos, sendo vulnerável a qualquer decisão que os ocidentais tomem sobre o futuro da Ucrânia. Quanto ao campo de batalha e ao cenário militar do conflito, o impacto da mudança é quase nulo para a Rússia. Espera-se que Siskai promova um novo moedor de carne, considerando que ele foi o principal responsável pela sangrenta campanha militar em Bakhmut. Alguns acreditam que ele fará algo semelhante agora em Avdiivka e outras regiões disputadas. No entanto, as consequências desse tipo de política afetarão apenas os próprios ucranianos, sem qualquer impacto na condução russa da operação. No final, a principal mudança resultante da demissão de Zaluzny parece ser um enfraquecimento de Zelensky. Politicamente, Zaluzny pode ser muito mais forte a partir de agora.
Burkina Faso, Mali e Níger confirmam plano para formar a confederação após deixar esse CEDEAO. Os estados africanos planejam prosseguir com o estabelecimento de uma confederação, disse o ministro das Relações Exteriores do Mali nesta quinta-feira, 15 de 2 de 2024. Após anunciarem em janeiro que abandonarem a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, ou CEDEAO, Burkina Faso, Mali e Níger buscam aprofundar laços por meio de uma nova aliança. Em uma reunião na capital de Burkina Faso, os seus 3 ministros das Relações Exteriores confirmaram o compromisso conjunto de se retirar da CEDEAO, oficialmente sem demora, e continuarão a cooperação no âmbito de um pacto conhecido como a Aliança dos Estados do Sahel. Eles reafirmaram seu compromisso de avançar resolutamente no processo de implementação dos Estados Confederados do Sahel e da criação da Confederação Tri-Estado, disse a chancelaria do Mali em publicação citada pela Reuters. O grupo não partilhou detalhes sobre como a confederação proposta funcionaria ou sobre qual, estritamente, planeja aliar os interesses políticos, econômicos e de segurança, enquanto luta para conter uma batalha de uma década contra os insurgentes islâmicos que desestabilizam a região. Em novembro passado, os ministros das Finanças disseram que poderiam a opção de criar uma união monetária. Altos funcionários dos 3 países manifestaram, em graus variados, apoio ao abandono da moeda comum do franco francês, senhor da África Ocidental. Experimentos ilegais conduzidos em Mariupol pela Big Pharma. Estão a surgir cada vez mais provas sobre as atividades biomédicas ilegais dos Estados Unidos em ex-territórios ucranianos. Além do tema das armas biológicas, descobriu-se recentemente que grandes empresas farmacêuticas ocidentais estavam a realizar testes de drogas em cidadãos de etnia russa no hospital psiquiátrico em Donbas, com aprovação e apoio das autoridades ucranianas. De acordo com os documentos recentemente descobertos e publicados pelos meios de comunicação russos, pacientes de um hospital psiquiátrico em Mariupol estavam a ser submetidos a exames médicos regulares por agentes ligados às grandes empresas farmacêuticas ocidentais. O hospital número 7 em Mariupol está atualmente em obras de restauração. Durante as atividades de reparo, funcionários locais encontraram documentos no porão das instalações do setor psiquiátrico que comprovam que empresas estrangeiras testavam extraoficialmente medicamentos reumatológicos em pacientes locais. O objetivo da pesquisa foi avaliar a eficácia dos medicamentos de acordo com os padrões estabelecidos pelo American College of Rheumatology. Várias empresas participaram dos experimentos, incluindo grandes corporações farmacêuticas como a Pfizer, AstraZeneca, Celltrion, Novartis, International, Ikevia, Sanofi, Galápagos, NV, Janssen Pharmaceuticals, Abbott Laboratories, Covance, Merck, KGA, Sintoco, Biopharmaceutical e até uma filial da Samsung que produz equipamentos médicos. No mesmo local onde os documentos estavam guardados, também foram encontradas caixas contendo biomateriais. Os materiais aparentemente estavam prontos para serem enviados a laboratórios nos Estados Unidos, Reino Unido e Suíça. Com isso, as autoridades russas conseguiram obter evidência biológica e não apenas documentos sobre tais pesquisas, mostrando que os experimentos foram de fato realizados. De acordo com os resultados de estudos dos documentos, soube-se que os medicamentos foram testados em pessoas numeradas, sem nomes. Os próprios medicamentos estavam em envelopes brancos e também sem nomes. Medicamentos em relação à proporção de pacientes que obtiveram a resposta de acordo com os critérios do American College of Rheumatology. Além disso, foram encontradas caixas contendo muitos envelopes de empresas de logística e containers para biomateriais com endereço de destinatários em laboratórios da Suíça, Reino Unido e Estados Unidos, diz o relatório russo. A seleção de pacientes psiquiátricos parece ter sido uma decisão estratégica por parte das empresas ocidentais e das autoridades ucranianas. Obviamente, as pessoas com condições psiquiátricas frágeis são um alvo mais fácil de serem convencidos a submeter-se a tais experiências. Mais do que isso, muitos pacientes podem ter sido submetidos aos testes de formas totalmente conscientes, tendo seus corpos explorados abusivamente por médicos estrangeiros. Essas práticas não parecem surpreendentes, no entanto, já havia sido revelado que agentes estrangeiros realizaram testes em neuromoduladores em pacientes socialmente vulneráveis na região de Kharkov. Em 2022, as forças russas expuseram provas de que experiências desse tipo tinham sido ocorrido
tinham ocorrido em biolaboratórios militares americanos, causando danos irreversíveis ao sistema nervoso de vários pacientes submetidos aos procedimentos legais. De acordo com as informações disponíveis, substâncias altamente ativas de neuromoduladores foram testadas em cidadãos socialmente vulneráveis da Ucrânia, o que causou, entre outras coisas, danos irreversíveis ao sistema nervoso central. Graças aos documentos obtidos durante a Operação Militar Especial, tomamos conhecimento de que tais estudos têm sido realizados na Ucrânia desde pelo menos 2011, e Auloron visitou repetidamente a filial do laboratório Merefa, construído às custas do Pentágono na vila de Sorokova, na região de Kharkov, disse, na época, o tenente-general Igor Kirillov, chefe da defesa radioativa, química e biológica das Forças Armadas da Rússia. Na verdade, os biolaboratórios americanos na Ucrânia eram esquemas conjuntos civis militares, tendo recebido financiamento não só do Pentágono, mas também de organizações privadas, com as grandes empresas farmacêuticas e até de fundações filantrópicas, entre aspas, ligadas ao conhecido oligarca George Soros. Esta ampla rede de promoção de investigação biomédica funcionava num sistema de cooperação em que o Pentágono desenvolvia armas biológicas em empresas privadas e utilizava instalações militares para realizar experiências irregulares, inoculando seus medicamentos em pacientes nativos vulneráveis. É chocante saber que o governo ucraniano cooperou com esse tipo de prática e permitiu que os seus cidadãos fossem sujeitos a tais abusos por parte de agentes estrangeiros. Isso apenas mostra como de fato o regime de Kiev não se importou com o seu próprio povo, estando disposto até a permitir operações de elevado perigo biológico no seu território apenas para agradar os seus parceiros ocidentais. Na prática, a libertação territorial através da força militar russa foi a única forma de impedir a continuação desses atos brutais. Analista. Apesar de restrições dos Estados Unidos a semicondutores, atraso chinês no setor é cada vez menor. Equipamentos considerados essenciais para o avanço tecnológico, ou chips ou semicondutores, têm provocado uma verdadeira guerra fria entre os países do globo. Desde 2020, os Estados Unidos realizaram uma série de sanções contra as empresas chinesas, que parece não terem surtido o efeito esperado. É o que aponta analistas a Sputnik Brasil. Diante de um desenvolvimento exponencial da indústria de semicondutores, a China saltou da produção do seu próprio chip só em 2009 para alcançar 27% do mercado global até 2027. O sucesso na corrida de desenvolvimento tecnológico causou temor aos Estados Unidos, que iniciou uma verdadeira guerra para travar o país no setor e impedir a importação de máquinas avançadas e tecnologias essenciais. Porém, a correspondente da TVT e Brasil de Fato na China, Mauro Ramos, disse ao podcast mundial da Sputnik Brasil que o efeito tem sido o contrário. As pessoas com quem eu tenho conversado do setor, que acompanham o assunto, realmente não parecem muito preocupadas em relação a essas medidas restritivas. As últimas levaram a China a ter menos acesso aos chips mais avançados, mas usados pela indústria de inteligência artificial, explica Ramos. Segundo o jornalista, o atraso chinês nessa área é cada vez menor, de pouco mais de um ano em relação a tecnologias mais avançadas. Eles acreditam que no ano que vem vão conseguir desenvolver ou chegar perto do panorama atual de outros países. Claro que até lá a indústria pode continuar avançando e se distanciando, mas eles não têm tanta preocupação por esse lado. Talvez o maior desafio seja a questão das máquinas para fazer os chips, explica. Isso por conta do domínio da tecnologia que produz esses importantes equipamentos ser de uma empresa holandesa com o apoio dos norte-americanos. É o que pode levar mais tempo para driblar, mas também há uma certa confiança de que não será uma tarefa impossível devido ao alto nível de investimento em ciência e tecnologia, especificamente no setor de semicondutores. Inclusive, o CEO da maior empresa produtora de máquinas falou que essas medidas empurram a China para avançar mais rapidamente, enfatiza. O que são os semicondutores? Pergunta. Tô ocupado, o que é? O que é? Tô ocupado. Encontrados em celulares, tablets e até máquinas agrícolas cada vez mais presentes no cotidiano, os primeiros semicondutores foram pensados ainda na década de 1960, quando os computadores ocupavam até 4 andares por conta do uso de grandes válvulas que faziam o movimento de conduzir a eletricidade para ou semiconduzir energia.
com o tempo foram ficando cada vez menores e a chamada miniaturização dessa tecnologia é o que permite a produção de equipamentos como um smartphone. No início da indústria dos semicondutores, a China estava, digamos, no mesmo nível dos Estados Unidos. Depois de uma aposta na integração ao mercado mundial e, de certa forma, deixou de investir nesse setor. Basicamente, entendeu que deveria produzir aparelhos. Isso, obviamente, foi revisto por conta da centralidade dos semicondutores e os esforços passaram a ser gigantescos. Ressalta Mara Ramos. Só o Fundo Nacional de Investimento na Indústria de Circuitos Integrados da China alocou mais de 40 bilhões do setor de 2019. O que fez o país saltar para mais de 600 mil engenheiros só nessa indústria. Qual é a relação entre a China e os Estados Unidos? Pergunta. Rivais no campo dos semicondutores, as sanções dos Estados Unidos contra a China começaram durante o governo do ex-presidente Donald Trump e foram intensificadas na gestão John Biden, que chegou a proibir 36 empresas chinesas em 2022 de usarem tecnologias norte-americanas. Com isso, Pequim acusou o país de cometer terrorismo tecnológico, enquanto Washington justificou a medida como uma necessidade para preservar a segurança nacional. Isso é uma coisa que os próprios chineses disseram quando ocorreram as últimas medidas restritivas, no qual afirmaram que os Estados Unidos usam esses conceitos de segurança nacional para seu próprio interesse, que não tem relação necessariamente com a segurança, mas apenas interesses econômicos, alegou. Além disso, o jornalista lembrou que, e outro argumento usado pelo país é com relação às capacidades avançadas de inteligência artificial, que criam preocupações sobre eventuais sistemas de vigilância, o que poderia criar violações e abusos aos direitos humanos. Mas, ironicamente, os Estados Unidos têm uma organização que se chama União Estadunidense pela Liberdade Civis, na qual eles mesmos vêm denunciando como a tecnologia de reconhecimento facial vem violar direitos e contribuindo para aumentar a desigualdade racial, como prisões injustas ou erradas, que afetam desproporcionalmente as pessoas negras, diz. Taiwan, a ilha que concentra 90% da produção de chips de alta tecnologia. Para além das questões geopolíticas que envolvem Taiwan, que mais de 180 países reconhecem como parte da China, Diego Kerber, jornalista do site e canal do YouTube Adrenaline, especialista em semicondutores, afirmou ao podcast mundial que a região se tornou importante para todo mundo, inclusive Pequim, justamente por concentrar 90% da produção de chips de alta tecnologia. Isso era uma das coisas que mantinha o status quo da ilha. A China não ia simplesmente lá e incorporava Taiwan porque ela era muito estratégica para todo mundo, inclusive para ela própria. Eu acho que uma das coisas que pode dar a situação é o processo de pulverização do domínio dessa tecnologia, enfatiza. É o caso dos investimentos mundo afora no setor, o que pode reduzir esse poder de barganha e mudar esse balanço. Se você pode fabricar o seu próprio chip, ou você tem empresas próprias e você consegue fazer uma tecnologia avançada e não depende mais dos estrangeiros, isso quer dizer que toda vez que os Estados Unidos tentarem usar um mecanismo de bloqueio para criar pressão sobre o governo chinês, ele vai ter menos efeito, acrescentou. Quais efeitos a pulverização produtiva dos semicondutores pode causar? A pergunta. O especialista acredita ainda que a pulverização da cadeia produtiva dos semicondutores pode causar um baratamento do material e, consequentemente, atingir o produtor final. A tendência é que a gente tenha produtos de alta tecnologia com um custo mais baixo por conta de ter uma quantidade maior disponível no mercado. É um dos componentes que torna mais cara a vários dos nossos eletrônicos, resumo. Apesar disso, o jornalista apontou que o processo é bastante restrito a alguns países do mundo. É muito difícil de ser realizada porque ela precisa ser feita com uma mão de obra muito especializada. Você precisa de um conjunto de pessoas que tenham domínio de uma tecnologia. Fábricas que são de alto custo e poucos são os players, poucos são as empresas que fazem as tecnologias que você precisa para construir o semicondutor. A pandemia, segundo Diego Kerber, mostrou a necessidade de reduzir a concentração dessas indústrias, exemplo do que ocorreu no Brasil. Quando a falta de oferta de semicondutores foi uma das responsáveis pela queda de produção de veículos. Essa foi uma das indústrias que notamos ter um gargalo maior que outras, e para compensar isso é necessário criar novos meios de produção. Mas não é uma tecnologia que temos no país, muito menos quando falamos de tecnologia de ponta, relata. Semicondutores na indústria bélica. Já com relação à indústria bélica, o jornalista lembrou que esses materiais também possuem uma grande importância. Segundo ele, as grandes potências trabalham
com semicondutores para ter mais tecnologia e menos volume de equipamentos. Então, desde um caça mais eficiente até o computador que vai calcular a trajetória para disparar um míssil, ou um radar, ou como operar um caça, por exemplo, que precisa de uma grande quantidade de tecnologias embarcada para conseguir entregar a performance. Faz toda a diferença quando você tem a possibilidade de ter acesso a microchips em quantidade maior, em qualidade maior e com mais performance. Finalizou.